Glória a Deus, amém, irmãos? Cumprimento a igreja capaz de ser essa noite, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite e vamos dar início, irmãos, ao segundo trimestre de 2022, para a honra e para a glória do Senhor. E os irmãos já preparem o coração, irmãos, porque essa lição é uma lição bastante abençoada, né? É um tema que eu gosto muito e eu creio que os irmãos também vão se identificar muito com esse tema, porque é um tema bem-aventurado, é um tema abençoado. Vamos orar ao Senhor nessa noite, irmãos, e pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas nessa noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, meu Deus, mais uma vez nós estamos aqui para engrandecer, louvar e exaltar o Seu nome, meu Pai. Porque só o Senhor é merecedor, só o Senhor é digno de receber toda a adoração da Tua igreja nessa noite, meu Deus. Estamos aqui neste culto, é o culto de estudo bíblico, mas é um culto também que nós aproveitamos para engrandecer e adorar o Seu nome, meu Pai. Queremos apresentar essa nova lição, essa lição do segundo trimestre de 2022, Senhor, declarando aqui a nossa total dependência do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo, meu Pai, porque sem o Teu Espírito Santo, meu Deus, eu não vou conseguir ensinar, e sem o Teu Espírito Santo, a Tua igreja também não vai conseguir aprender, meu Pai. Então nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Venha iluminando os nossos pensamentos, venha repreendendo todo mal, todo impedimento, Senhor. Venha tirando toda distração da Sua igreja, meu Pai. Que nada venha aqui nos distrair, meu Deus, nessa noite. Que venhamos estar percebidos, atentos, meu Senhor. Estando aqui nesse estudo com temor, com reverência, com respeito ao Teu nome, mas também com alegria nos nossos corações, sentindo a paz do Senhor nessa noite, meu Pai. Eu abençoo cada vida que está aqui presente, as vidas que irão chegar também, que o Senhor traga em paz, em segurança, as vidas que vão também ouvir esse estudo pela internet, assistir ali pelo YouTube, meu Deus, que o Senhor venha também falando aos corações dessas pessoas, meu Pai, e desde já, Senhor, nós te damos toda a glória e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar nessa noite, Pai do Senhor, irmão Marcelo, Pai do Senhor, irmãos que chegaram agora, e nós vamos estar estudando, irmãos, segundo trimestre de 2022. Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Todos os irmãos já ouviram falar, já leram, já ouviram falar do Sermão do Monte? Ou tem alguém ainda que nunca ouviu falar do Sermão do Monte? As bem-aventuranças. Tem alguém que nunca ouviu falar do Sermão do Monte? Nunca ouviu? Sermão do Monte, irmãos, está lá em Lucas capítulo 6, versículo 20 em diante, mas também em Mateus, nós vamos estudar mais aí em Mateus, né? Capítulo 5 até o capítulo 7. É chamado também de Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças. Agora os irmãos vão lembrar, porque começa assim, né? Bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados são os limpos de coração, né? Agora deu para os irmãos identificarem, né? É esse texto. E eu já aconselho logo os irmãos, para os irmãos não ficarem assim, né, perdidos na aula, que os irmãos comecem a ler, a estudar. Tanto Lucas capítulo 6, como também Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, que vai falar especificamente do Sermão da Montanha. Então vamos lá, irmãos. Lição número 1. Os irmãos... Suzane, presta para ele. Oi? Sim. É R$9. Tem. É R$9. É porque quando vem visitante, né, que não sabe, aí a gente presta, né? A gente pega, a gente conta quem está participando, pega algumas a mais para os visitantes também, para quem quiser comprar. Às vezes falta porque a gente não sabe a quantidade certa, né? Daqui a pouco nós damos o troco aí. Lição número 1. Lição número 1. Então os irmãos abram na lição número 1. Antes de ler aqui, irmãos, o tema, eu vou estar lendo aqui a introdução. Deixa eu ver se tem na lição dos irmãos. Mostra aí, Suzane, para me ver o negócio. Tem prezado aluno? Oi? Ah, sua. Prezado aluno, tem? Vamos ler, irmãos, que é interessante também. É importante. Diz assim, ó. Neste trimestre, estudaremos o tema do Sermão do Monte. Nele faremos um estudo a respeito dos valores eternos do reino de Deus. Tais valores são inegociáveis. Importante, né, irmãos? Os valores de Deus são inegociáveis. Tais valores são inegociáveis.
para os que se denominam cristãos, isto é, seguidores do Senhor Jesus. Os valores do reino de Deus, expressos no Sermão do Monte, fazem oposição aos valores deste mundo. Eles formam o caráter do cristão e, por isso, o seguidor de Jesus apresenta um comportamento diferente dos que não conhecem a Deus. Que nesse trimestre o Espírito Santo nos deu o privilégio de aprender e a viver os valores eternos do reino de Deus. Que em Cristo possamos refletir o caráter de Cristo em nossas... É isso mesmo? É isso mesmo, né? Que em Cristo possamos refletir o caráter de Cristo em nossa maneira de viver. Olha, aqui disse, né, que é um privilégio. Aquilo que nós sempre falamos aqui nos estudos, né? Aprender a palavra de Deus, se aprofundar no conhecimento da palavra, é um privilégio que Deus nos dá, irmãos. Então vamos lá, para a lição número 1. O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Textual, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 11, que diz assim, ó: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5, versículo 11. A verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Irmãos, uma coisa que nós temos que entender, né? Na nossa caminhada cristã, tem muitas coisas, irmãos, que não vão ser uma opção, vão ser uma necessidade. Nós não vamos ter alternativa a não ser cumprir aquilo, irmãos. Então não é alternativa, não é opção, é uma necessidade que nós temos, né? Porque nós podemos até escolher o contrário, mas se nós escolhemos o contrário, nós estamos também escolhendo não viver, né, na caminhada cristã como o Cristo quer, irmãos. Então tem coisas que não são opcionais, são a necessidade que nós temos para as nossas vidas. Bem-aventurados, né, começa dizendo aqui, bem-aventurados, irmãos. Daqui a pouco nós vamos estar explicando melhor o que significa isso, bem-aventurados. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12, o Pedro vai colocar, e todos os irmãos acompanhem prestando bastante atenção, porque isso é muito importante para começarmos a aula. Pode colocar aí, Pedro. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Alguns irmãos não providenciaram a revista ainda, irmãos, então faz o seguinte, os irmãos podem usar, mas à medida que as pessoas forem comprando, né, eu fiz a relação ali de quem geralmente está nos estudos, né, e compram as revistas. Então vocês podem usar, mas quando as pessoas forem comprando, né, por isso que é bom garantir logo as suas também, para não ficarem perdidos. Amém, meus irmãos? Porque no outro trimestre eu comprei várias sobrando e acabando, né, ficou revista sobrando aí, né? Então hoje em dia tem que ser tudo bem controladinho para não ter erro. Então nós fizemos a relação, né, divulgamos bastante também. Então vamos lá, irmãos. Vou ler aqui uma introdução na minha revista, não tem nada dos irmãos prestem atenção. Diz assim: vivemos uma degradação de valores em nossa sociedade. Por isso, nesse trimestre, temos o privilégio de estudar os valores do reino de Deus revelados no Sermão do Monte. O pastor Osiel Gomes
Irmãos, o comentarista dessa lição é o pastor Osiel Gomes. Ele é escritor, conferencista e líder da Assembleia de Deus em Tiriricau, São Luís do Maranhão. Ele é o comentarista desse trimestre. Ele nos ajudará a compreender a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Pastor Osiel Gomes é um pastor moreninho. Ele tem muitos vídeos ali no Facebook, né? Acho que até alguns irmãos aqui já devem ter visto ali. Ele tem vários vídeos no Facebook e ele é bastante capacitado mesmo na escola bíblica dominical também. É o chamado que ele tem ali. Então é bênção. Apresentação da lição, irmãos. Vou ler aqui na minha revista. Objetivos da lição: analisar a estrutura do Sermão do Monte, correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão e afirmar a bem-aventurança do cristão. Qual é a visão do mundo que fundamenta a vida do seu aluno? Ele toma decisões no mundo com base em qual ética? Uma ética materialista, mundana, ou com base na ética do reino de Deus, conforme revelada no Sermão do Monte? Então é a pergunta, né? Como é que nós tomamos as nossas decisões? Baseado em qual ética nós tomamos as nossas decisões, né? Quando surge uma oportunidade, quando surge algo assim que muitas vezes você pensa que é bênção, mas quando vai ver, tem algo ali de errado. Com qual ética nós vamos tomar a decisão, né? Porque às vezes, irmão, surgem oportunidades ali que a gente sabe que não é certo. A gente sabe que tem algo irregular ali, né? A gente até uma oportunidade ali que vai, né, nos dar uma condição melhor de vida. Mas e aí, irmãos? Com qual ética nós estamos tomando a decisão? Certa vez me ofereceram lá na Nova Cap, né, uma maneira lá de eu sacar o meu FGTS. Assim que eu comecei, tinha uns 2, 3 anos que eu tinha começado a trabalhar. Aí falaram, ó, nós temos aqui um jeito, né, um esquema. Nós temos aqui um esquema para sacar o FGTS. Eu não era cristão ainda, né? E aí eu fiquei bem desconfiado. Aí eu fui e perguntei, vem cá, isso aí é uma maneira legal? Não é legal não, a gente dá um jeitinho aqui e tudo, você consegue sacar. Irmãos, mesmo sendo cristão, né, eu fiquei ali com certo receio. Aí eu falei, não vou mexer com isso aí não. Vários conhecidos meus fizeram isso aí. Quando foi lá na frente começou a dar problema, irmãos. Eles só não foram mandados embora por justa causa, porque tem um sindicato lá, né? O sindicato foi atrás, colocou advogado, mas quase que eles foram mandados por justa causa. Já pensou perder um emprego público por causa disso? Por causa de facilidades? Então, a ética que o cristão tem que ter, irmãos. Se é coisa irregular, coisa ilegal, ó, irmãos, a gente tem que renunciar, né? Tem que dispensar, porque isso não vem de Deus e tudo tem consequência, né? Tudo tem consequência para as nossas vidas. O que vai dizer também na minha revista, irmãos? Sugerimos que enriqueça a aula por... Não, isso aqui eu não preciso ler, não. Conclusão da lição, né? Como se fosse um resumo aqui, ó. Sugerimos que ao final da aula você faça um momento de meditação e oração à luz das bem-aventuranças estudadas em aula. Leve os alunos a meditar sobre a própria conduta e a suplicar a Deus a graça de viver as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Então é isso que nós vamos fazer, né? No final, independente de quem vai orar no final, né? Que a gente venha orar em cima do tema, meditando, pedindo para Deus, para que a gente possa praticar tudo aquilo que nós aprendemos na sala de aula, né? Nas nossas vidas também. E aqui diz uma coisa seguinte, ó, que nós temos que levar os alunos a meditar sobre a própria conduta. Então nós não aprendemos as coisas aqui, irmãos, para ficar examinando o nosso próximo. Nós aprendemos as coisas aqui para examinar nós mesmos, né? Cada um de nós temos que meditar sobre as nossas próprias condutas quando nós aprendemos a palavra, né? A palavra de Deus é o padrão que todos nós temos que seguir, e aí a palavra de Deus, como eu sempre digo aqui, é como se fosse um espelho, mas é um espelho que nos mostra como nós estamos por dentro e não por fora, né? O que está no interior do nosso coração. Agora sim, na lição dos irmãos, nós vamos aí para a introdução. A introdução tem na revista dos irmãos aí, e nós vamos acompanhar todos juntos para a glória e para a honra do Senhor. Diz assim, irmãos, o tema deste trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho. Olha como é importante, irmãos, esse sermão. É considerado a alma do Evangelho. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que em um primeiro instante volta-se plenamente para Deus e no outro revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã.
Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Então, destaquei aqui duas coisas, irmãos. Aqui diz, traz o ensinamento que, em primeiro instante, volta-se plenamente para Deus. E, noutro, revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Então, aqui falou de duas coisas, relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Porque a Bíblia nos ensina isso, né? A importância sobre o relacionamento com Deus e o relacionamento com o nosso próximo, irmãos. A nossa vida gira em torno de relacionamentos. Relacionamento na igreja, no trabalho, na família, na sociedade. Aonde a gente for, nós vamos estar, irmãos, envolvidos com relacionamentos. E a Bíblia ensina também, irmãos, que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Tanto, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Eles se relacionam entre si. É o único Deus, mas em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus de relacionamento. Olha só que interessante, irmãos. Em Gênesis capítulo 3 e em Gênesis capítulo 4, Deus faz duas perguntas. A primeira pergunta que Deus faz em Gênesis capítulo 3 é quando o Adão e Eva pecam, né? Aí Deus ele faz uma pergunta. Ele pergunta para Adão: Adão, onde tu estás? Em Gênesis capítulo 4, Deus faz outra pergunta. Deus pergunta para Caim: Caim, aonde está o seu irmão? Então veja, quando Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Aí o que isso quer nos ensinar? Está querendo nos ensinar que o relacionamento com Deus ali foi quebrado, por causa do pecado. O relacionamento com Deus foi quebrado. E ali no capítulo 4 de Gênesis, quando Deus fala assim: Caim, aonde está o seu irmão? Está querendo dizer o seguinte, que o relacionamento ali entre irmãos, entre o próximo, né, foi quebrado também por causa de quê também? Por causa do pecado. Porque Caim matou Abel. E aí Deus prestou conta, né? Cadê o seu irmão? Eu te criei para você ter um relacionamento com o seu irmão. Cadê o seu irmão? Caim ainda foi ignorante, né? Falou: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Foi mal educado, né, irmão Raimundo? Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Já havia matado o irmão. Por causa do quê? Do causa do pecado. A dificuldade de se relacionar depois do pecado, né, irmãos? Adão se escondeu. Se escondeu com vergonha, com medo. E também não querendo reconhecer o pecado ali, porque se escondeu, né? E aí, isso foi o quê? Foi a quebra do relacionamento com Deus, irmãos. Então, é o relacionamento na vertical e o relacionamento na horizontal. Olha só, relacionamento na vertical é isso, né? Se eu tiver errado, me corrija. Relacionamento na vertical e o relacionamento na horizontal. Sabe como eu aprendi isso? Vertical e horizontal, que sempre eu confundia. O que é vertical e o que é horizontal? Eu aprendi, irmãos, quando eu associei. Horizontal vem de horizonte, né? Você lembra do horizonte? Então é assim, o horizonte é assim, né? Então, irmãos, relacionamento na vertical e na horizontal forma o quê? Ó. Uma cruz, irmãos. Forma uma cruz certinho, né? Vertical, horizontal, irmãos. Representa a cruz de Cristo ali, né? Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou para restaurar o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento também com o nosso próximo. Por isso que o maior mandamento é amar a Deus e também amar o seu próximo como a si mesmo, né? Ou como Jesus nos amou também. Relacionamento, isso é muito importante. Então, através também desses princípios bíblicos, nós aprendemos a nos relacionar de uma maneira saudável com o nosso próximo também. E não estou falando aqui só de relacionar com os crentes, não, irmãos. Com as pessoas também, né, que não se converteram ainda a Jesus, né, que não professam nenhuma fé, nós temos também o papel de saber nos relacionar com essas pessoas também, né, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades. Então vamos para o tópico 1, a estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8, versículo 1 ao 5, versículo 1 e 5, e Lucas 7, versículo 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, disse que ele estava situado a 6,5 km, né, a oeste do Mar da Galileia. É importante dizer aqui, irmãos, o nome é Mar da Galileia, mas na verdade o Mar da Galileia é um lago, não é um mar. Chama de mar porque é muito grande, mas na verdade é um lago. Então estava aqui a 6,5 km, né, a oeste do Mar da Galileia, e 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum.
no monte do sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. Uma coisa importante aqui, meus irmãos, em Mateus, capítulo 5, até o capítulo 7, vai dizer que é o sermão do monte, vai dizer que Jesus subiu do monte. Mas lá em Lucas, capítulo 6, versículo 20 em diante, vai chamar de sermão da colina, que ali colina, né, é algo mais plano, né? Ou então sermão da planície. Mas isso aí não quer dizer que eles entraram em contradição, não, irmãos. Nós já aprendemos aqui, né, que a Bíblia, os evangelhos da Bíblia ali, é segundo o relato, né, de cada personagem ali. Mateus, ele relatou alguns fatos. Lucas acrescenta mais outros fatos que Mateus não acrescentou. Isso não significa que eles estão em contradição. Apenas, né, uns acrescentam alguns fatos que outros não acrescentaram, né? A visão de cada escritor ali, a visão ali de cada homem que foi usado por Deus para escrever ali a palavra do Senhor, meus irmãos. Certa vez eu vi um exemplo assim, né? Como se fosse assim, você coloca 10 pessoas para assistir o mesmo filme. As 10 pessoas vão assistir o mesmo filme e as 10 pessoas vão falar sobre esse filme. Mas tem algumas pessoas que vai falar uns detalhes do filme, outras pessoas vão falar outros detalhes que aquela primeira pessoa não falou, né? E um vai completar o outro. É assim os evangelhos. Não é contradição, é um completando o outro, um dando informações, né, que o outro não deu. E isso é importante por quê? Porque nós vemos aí, né, que na soberania de Deus, ele quis que fosse assim, porque foi tudo inspirado por Deus. Até mesmo para a gente ficar curioso, até mesmo para a gente estudar, até mesmo para a gente procurar saber o porquê de todas as coisas, né? Mas isso de maneira nenhuma tira a credibilidade da Bíblia. Alguns estudiosos acham que Jesus, né, pensam que Jesus escreveu um único sermão do monte, uma única vez, né, um único sermão. Outros já entendem não, que Jesus ele fez esse discurso 2 vezes ou até mais vezes, né? Mas os estudiosos não têm certeza disso aí também. Uns dizem que só foi um discurso, outros dizem que foi outros discursos também, mas isso aí nem os estudiosos têm certeza, né? Os estudiosos da palavra do Senhor. Então, irmãos, sobre o ensino, aqui falou o ensino, ó. Jesus ele se assentou e ensinou aos seus discípulos. Aí eu imagino Jesus ensinando, irmãos. Jesus, quando ele ensinava, né, todos ficavam o quê? Admirados com o ensino de Jesus. Jesus ele deu prioridade ao ensino. Jesus ensinava nas sinagogas, Jesus ensinava lá no poço de Jacó a mulher samaritana, Jesus ele ensinava em cima do barquinho, Jesus ele ensinava na casa de Nicodemos também, e Jesus ele ensinava também, irmãos, no monte, nas colinas, numa grama verdinha, né? Eu imagino Jesus se sentando e todos os discípulos ali sentando para ouvir Jesus também, ao redor de Jesus e para ouvir Jesus. Imagine como era maravilhoso o ensino de Jesus. Então, irmãos, Jesus ele fez muitos milagres, fez ou não fez? Agora eu quero perguntar uma coisa que eu já perguntei várias vezes, mas é só uma maneira dos irmãos decorarem mesmo. Jesus, irmãos, ele deu mais prioridade aos milagres ou ao ensino? Ao ensino, irmãos. Jesus ele estava sempre ensinando. Até hoje Jesus ele está ensinando. E entre um ensino e outro, Jesus ele operava os milagres também, porque Jesus nunca ficava só na teoria, e nós também não podemos ficar só na teoria. Temos sempre que crer nos milagres de Jesus para os dias atuais também, irmãos. Então Jesus ele deu prioridade ao ensino, e uma referência que ensina isso também é lá em Atos capítulo 1, versículo 1. Pedro vai colocar aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Coloca aí, Pedro. Cadê? Hã? Meu Deus do céu. Tá ligado a tomada? Tá. Irmãos, então vamos na Bíblia mesmo. Vamos na Bíblia mesmo, depois nós vamos ver o que aconteceu com esse projetor aí. Atos capítulo 1, versículo 1. Então vamos fazer o seguinte, irmãos. Atos capítulo 1, versículo 1. Quem achar já pode ler. Pode, tá bom, lê aí. Mas a ensinar. Então nós vamos fazer o seguinte, irmãos. O próximo versículo vai ser Romanos capítulo 12, versículo 12. Então vou pedir a missionária Rita, tá com a Bíblia aí, missionária? A missionária Rita tá meio difícil, tá com a menina no colo, deixa. Eu vou pedir para a irmã Raimunda já procurar o próximo versículo, que vai ser Romanos também, não? Irmãos, vocês tragam a Bíblia, irmãos. Não é só a revista, não. Tem o projetor, mas vamos trazer, né, para uma emergência aí. Então, Júlia, tá com a Bíblia? Ninguém tá com a Bíblia. Meu Deus do céu, meu Deus.
a Neide. Neide, Romanos 12, versículo 2. Isso aí nós vamos ler só depois, mas você já deixa marcado, para a gente não, né, demorar muito para achar também. Mas os irmãos também vão procurando, já vai treinando, né? Então, irmãos, como eu falei aqui, Jesus ele deu prioridade ao ensino. Então, Atos capítulo 1, versículo 1. Lê de novo, Tawane. Atos capítulo 1, versículo 1. Olha só, irmãos, e os irmãos prestem atenção. Olha, o médico Lucas, né, que escreveu Atos, ele falou o seguinte: fiz o segundo tratado, ó excelentíssimo, ó Teófilo, né? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. O que mais? Acerca, né, das coisas. A tudo que Jesus começou a não somente a fazer, mas também a ensinar, irmãos. Não é só a fazer, mas a ensinar. Isso nos ensina uma coisa, irmãos, que nós temos que procurar Jesus não somente por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele ensina também. Porque muitas vidas querem Jesus por aquilo que ele faz. Quer o milagre, quer a bênção, mas não quer saber dos ensinos de Jesus. Quer a bênção de Jesus, mas não quer cumprir com os ensinamentos de Jesus. Não quer praticar os ensinamentos de Jesus, né? Então note que Jesus ele deu prioridade ao ensino porque ele quer que a gente busque ele não somente pelos milagres, não somente pelas bênçãos, mas por aquilo que ele ensina, né? Praticar. Porque, irmãos, o que verdadeiramente vai transformar a nossa vida não é nem um milagre. O milagre vai acompanhar essa transformação. O que vai transformar a nossa vida, irmãos, é o ensino. Porque nós temos que ser transformados, pela renovação da nossa mente. O que adianta eu ser curado de uma doença se eu não tiver ali a sabedoria para conduzir minha vida de uma maneira abençoada? Tem muitas pessoas que são abençoadas, muitas pessoas são até curadas, mas no final não vão ser nem salvas, porque não acompanharam ali o ensino de Jesus, né? Não aprenderam. Nós estamos aprendendo aqui nessa lição, que a Bíblia, e na lição passada, a Bíblia ela nos torna sábios para salvação. A Bíblia nos torna sábios para salvação. Então nós precisamos do conhecimento. Lá em Oséias 4,6 vai dizer o seguinte, que o povo é destruído por quê? Porque falta conhecimento da palavra. Ainda fala o meu povo, né? Este meu povo vem sendo destruído porque falta conhecimento da palavra. E aí Deus se dirige também aos sacerdotes, fala, e vocês sacerdotes, porque vocês rejeitaram a minha palavra, eu também estou rejeitando vocês como sacerdote. Então, irmãos, se nós não tivermos o ensino correto, nós vamos cair no espírito do engano, no espírito do erro, doutrinas de demônios, ou então nós vamos nos adaptar, né, apenas ao conhecimento deste mundo, a esse sistema secular, e vamos fatalmente nos desviar do caminho, porque nós precisamos do ensino para nos manter no caminho certo. Hoje em dia, né, existe aí muitos enganos, muitos erros, religiões aí, né, que não são de Deus, né, que levam ao engano, levam ao erro, e leva à condenação. Então o ensino é fundamental nas nossas vidas. Então vamos aqui continuar. Subtópico 2, a estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus, capítulo 1, né, versículo 4 ao 16. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Então aqui é falado de 7 cumprimentos proféticos que aparecem no Evangelho de Mateus, né? Então tá aqui, o primeiro, Emanuel, né? Porque isso já tinha sido profetizado, que Jesus ia nascer, o seu nome seria Emanuel, que é Deus conosco. Então o primeiro aqui é Emanuel, são cumprimentos proféticos. Nascimento em Belém, foi profetizado que Jesus ia nascer em Belém, e ele nasceu em Belém. O chamado do Egito, o choro de Raquel, tudo isso tem as referências aí, né, desses cumprimentos proféticos. Chamado de Nazareno. Jesus nasceu em Belém, irmãos, mas ele viveu muito em Nazaré, né? Por isso que ele é chamado de Jesus o Nazareno. Não é porque ele nasceu em Nazaré, nasceu em Belém, mas ele viveu muito em Nazaré, aí foi chamado de Jesus o Nazareno. Então, chamado Nazareno, João Batista, uma voz no deserto e uma grande luz. Todos esses cumprimentos proféticos se cumpriu com a vinda de Jesus. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Então, 5 grandes discursos, né, tem no Sermão do Monte ali. O primeiro, as bem-aventuranças. O segundo, sal e luz. Terceiro, Jesus é o cumprimento da lei. Quarto, os atos de justiça. 5, declarações de sabedoria.
Era só 5 mesmo? Que eu li aqui? Deixa eu ler aqui de novo. Assim, toda essa estrutura... 5. 5 grandes discursos, né? Já falamos aqui. Como um desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Então, irmãos, a mudança de vida envolve a mudança de mente, né? Aqui fala uma vida nova no reino de Deus. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu poderia falar aqui, irmãos, várias coisas sobre o novo nascimento, mas eu vou até preferir, irmãos, numa pregação totalmente específica para isso, né? Porque senão não vai dar tempo. Nós vamos falar muita coisa aqui e vai atrasar a lição, irmãos. Mas o novo nascimento, irmãos, Deus me deu assim, sabe, uma pregação, um ensino tão valioso sobre o novo nascimento, que qualquer dia nós vamos trazer aqui vários versículos ali, a importância do novo nascimento, e os irmãos, até aconselho os irmãos a anotarem tudinho os versículos que nós formos falando nas pregações também, né? Porque a pregação também nos ensina muito. Então, irmãos, é uma coisa assim bem forte, né? Uma coisa assim que a gente tem que ter um certo temor quanto a isso, é que nós corremos o risco, irmãos, de passarmos 20, 30 anos na igreja, mas não termos nascido de novo ainda. Sabia, irmãos? Porque Jesus, só dar um exemplo aqui, né? Jesus, ele foi na casa de Nicodemos. Nicodemos, ele era um religioso, ele era um senhor bem-sucedido, né? Ele era bem-sucedido, ele era um dos líderes ali de judeus. Ele era religioso, ele conhecia muito bem as Escrituras, ali, ele era um mestre da lei. Então ele era crente, era um mestre da lei, né? Crente porque cria nas Escrituras. Era um mestre da lei que conhecia muitas Escrituras. Ali ele era bastante respeitado, era um senhor bem-sucedido. Mas aí quando Jesus foi lá na casa dele, Jesus falou, necessário vos é nascer de novo. Então, olha, ele já tinha muitos anos de igreja. Ele conhecia muito a palavra de Deus, mas ele não tinha nascido de novo ainda. Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Olha, não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. João 3, versículo 3 vai dizer isso, ó, aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver, e João 3, versículo 5 vai dizer, e quem não nascer de novo não pode nem entrar no reino de Deus. Então note que Nicodemos, apesar de conhecer muito, não tinha nascido de novo. E aí ele não entendeu, né? Ele falou, como assim eu vou nascer de novo? Por acaso eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe, no ventre da minha mãe, e vou nascer de novo? Ele não estava entendendo. Por quê? Porque as coisas espirituais, irmãos, se discernem espiritualmente. Só quem entende as coisas espirituais é quem tem o Espírito Santo de Deus. Porque o homem natural só entende as coisas naturais, as coisas carnais. Por isso que muitas vezes nós vamos pregar a palavra, ensinar algo da palavra, aí muitos não acreditam, muitos duvidam, muitos nem entendem. Não é assim não, começa a rebater, né? Passei por essa situação essa semana. A gente ensinando algo de Deus ali. Não é assim não, mas não é assim, esses crentes são assim, eles acham que é os crentes. Mas não é os crentes, irmão, é a palavra. É a palavra que fala, né? Então a pessoa não entende. Se você for falar o plano de salvação, a pessoa não vai entender. Como assim? Jesus morreu na cruz e isso aí serviu para salvar o mundo todo. As pessoas não entendem. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E por isso que nós temos que nascer de novo. Porque quando nós nascemos de novo, é que nós temos a revelação do Espírito Santo, a revelação do Evangelho, irmãos. Então envolve o novo nascimento. Não adianta aqui só eu ser um bom pregador, não adianta só louvar bem, pregar bem, fazer a obra, entregar a cesta, evangelizar. Não adianta nada disso se não nascermos de novo, irmãos. Se não nascer de novo, não vê e nem entra no reino de Deus. Então esse novo nascimento aí está aí disponível para todos que creem verdadeiramente em Jesus. Irmãos, existe a fé salvífica. A fé salvífica, a fé que nos salva, é a fé no Filho de Deus, é a fé em Jesus Cristo. Ontem eu estava explicando isso para um colega meu de trabalho. Eu falei, ele falou, eu não tenho fé. Eu falei, todo mundo tem fé. Ele falou, eu não tenho fé. Eu falei, todo mundo tem fé. Só que tem pessoas que têm fé, cada um deposita sua fé em alguém ou em alguma coisa, mas todos têm fé. Porque é igual aquela discussão, né? Tem uns que entendem que o mundo foi criado através de uma explosão, surgiu todas as coisas, perfeitamente como está aí, né? Tudo surgiu através de uma explosão. Tem que ter fé para acreditar nisso, tem ou não tem?
Tem que ter fé, irmãos. A pessoa não está tendo fé em Deus, mas está tendo fé no Big Bang. Mas isso tem que ter fé. Eu acho que tem que ter até mais fé para acreditar que o mundo foi criado dessa maneira, né? Tem que ter até mais fé para acreditar nisso, porque é muito difícil acreditar no negócio. É como se, até a tese do relógio, irmãos. Olha esse relógio aqui, funcionando perfeitamente, né? Se você for abrir um relógio desse, ele tem várias engrenagens. E todas as engrenagens ali, ó, juntas uma com a outra, funciona perfeitamente, né? É um conjunto ali, vai rodando uma, rodando a outra, uma é menor, outra é maior, né? Mas aí, irmãos, faz esse relógio aqui funcionar perfeitamente, né? Se a bateria estiver boa, não atrasa nem um segundo e nem adianta nem um segundo, irmãos. Agora, imagine, irmãos, será que é possível, através de uma explosão, irmãos, vamos supor que acontece uma explosão, e através de uma explosão surge um relógio desse funcionando perfeitamente? É possível acontecer isso através de uma explosão? Não, só se for um milagre de Deus, né, irmão? Estamos falando humanamente, né? Só se fosse um milagre de Deus e Deus criasse um relógio, né? Fizesse dessa maneira. Irmãos, não é possível acontecer uma explosão e um relógio desse, né? Esse relógio, ele teve o quê? Ele teve um inventor. Ele teve um criador, é isso que eu estou querendo dizer. O relógio, ele teve um criador, ele teve um inventor. É assim com o planeta Terra também, assim com o mundo que nós vivemos, é assim também nas nossas vidas. Existe um criador, existe um arquiteto inteligente. Então existe aí nessa discussão, uns acreditam no Big Bang, no evolucionismo. Eu até creio, irmãos, que pode ter surgido sim, através de uma explosão. Agora a pergunta é, como essa explosão surgiu? Essa explosão surgiu do nada? Não existia nada, aí do nada surgiu uma explosão e criou todas as coisas? Tem que ter muita fé para acreditar nisso, né? Então nós acreditamos, irmãos, que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele é o arquiteto inteligente. É como se ele fosse o relojoeiro do mundo. É como se ele fosse ali o relojoeiro que criou todas as coisas. Todo relógio possui um relojoeiro. Era isso que eu queria explicar, deu para entender? Todo relógio possui um relojoeiro, não é verdade, irmãos? Então, eu estava explicando lá para esse meu colega. Todos têm fé, só que alguns depositam fé nas coisas erradas, nas pessoas erradas, né? Mas todos têm fé. Todos acreditam em algo. Então existe uma fé que é a fé salvífica, que nos salva. Mas existe aquela fé também que não vai salvar. A pessoa acredita em algo, crê em algo, né? Tem gente que crê em estátua, né? Tem gente que crê ali, né, em objetos. Tem gente que acredita em tantas coisas, simpatia, lei à mão, nos astros, nas estrelas, no sol. Tem país aí que idolatra até vaca. A vaca é o deus deles lá, né? Então, irmãos, todo mundo deposita sua fé em algo, é ou não é? Então, existe a fé salvífica e a fé que não salva, irmãos. A fé salvífica é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos aqui continuar, né? A estrutura do Sermão do Monte, deixa eu ver onde eu estava mesmo, eu estava do outro lado, é porque o vento aqui mudou. Então, irmãos, a mudança de vida envolve a mudança de mente. Está em Romanos 12, versículo 2. Eu vou citar aqui alguns versículos de cabeça, né? Porque hoje o projetor não está aí. Então, Romanos 12, versículo 2 vai dizer o quê? Diz assim, ó: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Todos nós queremos experimentar a vontade de Deus, porque ela é boa, ela não causa dores, né? A Bíblia fala assim, ó, Provérbios 10, 22. As bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então é algo bom. Então, irmãos, a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, porque ela não erra, ela não falha, ela é perfeita. E ela é agradável, irmãos. Agradável ao Senhor, porque tudo vai ser feito de acordo com a vontade dele. Nem sempre a vontade de Deus vai ser agradável a nós, não. Porque às vezes Deus vai nos moer. Quem gosta de ser moído, né, irmãos? Às vezes está passando por aquele negócio ali. É agradável? Agradável não é, né, irmãos? Mas é preciso. É igual uma cirurgia, né? Tem cirurgia assim que é bastante evasiva, que até dói, traz sequela, né? Às vezes a pessoa fica ali com sequela vários tempos seguidos, né? Então é agradável uma cirurgia, irmão? Mexer no dente, é agradável mexer no dente? Quem gosta de dentista aí? Ainda... Oi? Você gosta, Alice? Meu Deus, por isso que vive no dentista. É por isso que vive no dentista, né? Primeiro ser humano que eu vejo que gosta de dentista. Então, ó, mexer no dente não é agradável não, né, irmãos? Mas é preciso. Então a vontade de Deus é agradável, né, segundo a vontade dele, mas muitas vezes não vai ser agradável para nós, mas é preciso. Mas a vontade dele é perfeita para nós, irmãos. Porque muitas vezes nós queremos viver só coisas boas, né?
quando Deus ali nos moe, dizer, me tire dessa prova. Mas é algo ali que nós precisamos muitas vezes também, né, para sermos aperfeiçoados. Olha só Jó, né? Sofrimento que Jó passou. Mas Deus ele já sabia o que Deus tinha para a vida dele lá na frente. Não foi agradável para Jó, mas foi agradável para Deus. Outra coisa interessante também, Jesus Cristo. Lá em Isaías capítulo 53, vai dizer o seguinte, ó, a Deus agradou moê-lo. Forte, né? A Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, quer dizer, não foi agradável para Jesus naquele momento que Jesus estava sofrendo, mas foi agradável para Deus. Então, muitas coisas que não são agradáveis a nós, irmãos, segundo a vontade de Deus, né, quando é agradável para Deus, é para um bom propósito, é para nos dar vitória no final. Amém, meus irmãos? Então, não vamos mais reclamar da prova, né? Vamos falar, Senhor, sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ah, pastor William, tive um prejuízo, mas a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Ah, pastor William, projetou, estragou. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Acho que ele quer dar um novo para nós, né? Deus é que sabe. Vamos lá, irmãos. Continuando aqui. Vamos agora para o tópico 2, não é isso? Tópico 2. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados, agora nós vamos explicar o que é bem-aventurados. A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makario, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que são sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Irmãos, bem-aventurados tem vários significados. Segundo eu estudei, não é fácil assim a gente entender, né, no nosso português o que é bem-aventurados, não. Porque lá, tanto no hebraico quanto no grego, né, essa palavra ali tem um significado muito profundo. Então não é tão fácil a gente entender o que quer dizer bem-aventurado, não. Apesar que parecer fácil, mas não é tão fácil. Porque bem-aventurados vem desde o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, quem não se lembra do Salmos 1, né? Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, né? Salmos, no livro de Provérbios, várias vezes tem bem-aventurado é aquele que faz isso, é aquele que faz aquilo, é aquele que é isso, é aquele que é aquilo, né? Bem-aventurados, irmãos. Então, o conceito de bem-aventurados vem desde o Antigo Testamento, irmãos. E os irmãos lembram que o Antigo Testamento foi escrito em que língua? Quem lembra? Antigo Testamento foi escrito em que língua? Pode falar, irmãos, não tenha medo. Ah, a Júlia fala meio baixinho. Fala, Júlia. Quem gritou aí? Meu Deus do céu. Sai desse banheiro, tá onde? Só vive no banheiro. Eu, hein? Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, irmãos. Memorize, não esqueçam. E o Novo Testamento foi escrito em quê? Não. O Antigo Testamento foi em hebraico e é por isso que a Neide falou aramaico, porque algumas partes foram escritas em aramaico, o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego. Grego koiné, que significa grego comum. Era a língua mais comum daquela época ali, irmãos. Então, bem-aventurados vem desde aquele tempo. Mas, pastor, explica logo o que é bem-aventurados. Aqui quer dizer, né, que tem vários significados. Aqui na revista diz que significa felizes, mas bem-aventurado é algo mais profundo também. Bem-aventurado, irmão, significa mais do que felizes. Porque, olha só, neste mundo nós podemos ser felizes, não é verdade? Agora, no reino de Deus, nós somos mais do que felizes. Neste mundo, nós podemos ser vencedores. É ou não é verdade? Mas no reino de Deus, nós somos mais do que vencedores. Não é isso que a Bíblia fala? No reino de Deus, nós somos mais do que vencedores, irmãos. Então, aqui no mundo podemos ser felizes, mas bem-aventurado é mais do que feliz. É uma pessoa plena, uma pessoa completa. E Deus, Ele tem isso para todos nós. Essa lição, irmãos, está nos ensinando muito sobre felicidade, sobre ser feliz. O verdadeiro sentido da felicidade, irmãos. A verdadeira felicidade. Certa vez Deus me deu uma mensagem que diz assim, ó, a paz e a simplicidade, não, a paz e a felicidade estão na simplicidade. E ali Deus desenvolveu ali uma mensagem, qualquer hora eu boto no grupo lá para os irmãos verem. Eu estava ali no computador, né, estava dando estudo bíblico, fazendo as lives naquele tempo, tudo, e estava no computador, eu gravava algumas mensagens para a rádio, né, aí Deus me deu essa mensagem. A paz e a felicidade estão na simplicidade. Porque às vezes, irmãos, nós lutamos tanto, né, para conquistar tantas coisas, e às vezes quando nós conquistamos tantas coisas, nós somos conquistados por aquelas coisas. Nosso coração fica naquilo ali. Vou dar um exemplo, às vezes o sonho de uma pessoa, o maior sonho de uma pessoa é ter uma mansão. Aí às vezes ela consegue ter aquela mansão, conquistou a mansão, mas aí o coração dela fica preso naquilo ali. Então ela conquistou algo e depois foi conquistada por este algo.
Oi. Então, irmão, Salmo 62, versículo 10, na parte B. Diz o seguinte, ó: se as suas riquezas aumentarem, não ponhais nela o seu coração. Então, irmãos, o pecado não é ter dinheiro, o pecado é o dinheiro nos ter. Billy Graham falou isso uma vez, né? Pecado não é o homem possuir dinheiro, pecado é o dinheiro possuir o homem. Então, o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo dono. Ele é um péssimo senhor. Dinheiro, ele tem que nos servir, irmãos, não é nós que temos que servir ele. Não é verdade? Você pode ter dinheiro, você pode ser próspero, você pode ser até rico, mas o dinheiro tem que te servir, não você servir a ele. Senão ele vira o seu senhor, ele vira o seu Deus. Então, irmãos, nós estamos falando de felicidade, mas é a verdadeira felicidade. Porque já percebeu que tem pessoas que têm muito, mas não têm a felicidade, não é satisfeito, né? Às vezes tem mansão, aquela música que eu não vou falar hoje, porque eu repito ela direto, do Raul Seixas. Hoje eu não vou falar não, senão vocês vão pegar no meu pé. Mas é aquele, irmãos, consegue conquistar tudo, aí depois pergunta, mas agora eu pergunto, e daí? Continua insatisfeito do mesmo jeito, o vazio continua do mesmo jeito, irmãos. Agora, é interessante, irmãos, porque os valores do reino de Deus são invertidos, não é igual aos valores deste mundo. Tem um livro, até aconselho os irmãos que quiserem ler, né, comprar, este livro ele se chama O Reino de Cabeça para Baixo. Por que o reino de cabeça para baixo? Porque o reino de Deus é como se fosse invertido, é como se estivesse de cabeça para baixo mesmo na nossa cabeça, né? Porque olha só, os valores do mundo diz o seguinte, irmãos, que nós vamos ser vitoriosos se a gente for vingativo. Por exemplo, alguém fez alguma coisa de mal com você, você vai lá e se vinga, aí você é o vitorioso, se vingou. Mas nos valores do reino não, diz, não, se bater na sua face direita, dá a esquerda também. Nos valores do mundo, você tem que ali descontar, pagar o mal com o mal. Nos valores de Deus, você além de não revidar, ainda você tem que pagar o mal com o bem. Bem-aventurado é quem paga o mal com o bem, né? Então, irmãos, os valores de Deus são invertidos. Porque, por exemplo, no mundo, o maior é aquele que é mais poderoso, é o maior. No reino de Deus, não, o maior é o menor. No reino de Deus, os últimos são os primeiros. Não é tudo invertido? Aí, a Bíblia, aí nesse Sermão do Monte, nós vamos, durante esses 3 meses, nós vamos falando ali sobre cada bem-aventurança, né? Porque não dá tempo de falar tudo só numa aula. Mas, por exemplo, uma das bem-aventuranças é essa, ó. Jesus falou assim, ó: bem-aventurado, ou seja, felizes são aqueles que choram. Como é que é isso? Ué, feliz é quem chora? Para mim, feliz era quem estava sorrindo, cheio de alegria. Mas feliz é que chora? Para o reino de Deus irmãos. Por quê? Mas esse choro, irmãos, não é o choro de quem está sofrendo, né? Pastor, estou passando por uma prova, e chora. Não é esse choro que está falando. Esse choro que está falando é aquebrantamento. São as pessoas que são aquebrantadas. As pessoas que choram por causa do pecado do mundo, por causa do próprio pecado, né? Quando ofende a santidade de Deus, por causa do pecado do mundo, por causa das pessoas que estão morrendo, por causa das pessoas que estão perdendo a salvação, por causa das injustiças do mundo. Está falando esses que choram, esses que são aquebrantados. Fala também, bem-aventurados são aqueles que sentem fome e sede de justiça. Mas nos valores do mundo vai dizer o seguinte: não, faça a justiça ao meu favor, é a minha justiça, tem que ser feita justiça ao meu favor. Só que não é essa justiça aí que está falando. No reino de Deus, é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, irmãos, em toda a humanidade, que envolve ali toda a humanidade. Aqueles que vê ali um oprimido sendo oprimido, não gosta disso, né? Quer que seja feita justiça a favor do próximo também, não somente da própria pessoa, mas do próximo também, né? Quando vê as injustiças sociais, uns têm muito, outras crianças estão passando fome lá na África, aí quer, Senhor, ainda bem que o Senhor é um Deus de justiça, isso é injusto, tem fome e sede de justiça. Vê coisa errada, não se conforma, no colégio, na escola, no trabalho, seja onde for, tem fome e sede de justiça, irmão, justiça social, justiça divina, que se compadece pelo próximo também. Porque o valor do mundo é aquele, né? Não, tem que ser feita justiça ao meu favor. Amém, eu quero que faça ao meu favor também, mas eu quero que faça ao favor do meu próximo também. Então, irmãos, são esses valores que nós vamos estar discutindo durante 3 meses, que são valores invertidos com o do mundo, né? Do mundo prega uma coisa. Aí,
no mundo, irmãos, prega também que uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que tem fama e que todo mundo ali admira ela, que é aquela pessoa ali, né, que todo mundo segue ela, milhares de seguidores. Mas Jesus fala, bem-aventurados são os pobres de espírito, são as pessoas simples, são as pessoas humildes, são as pessoas submissas, são as pessoas aquebrantadas, deles pertence o reino dos céus. E é interessante uma coisa, que todas as bem-aventuranças, irmãos, têm uma promessa. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então toda bem-aventurança que a gente pratica, irmãos, tem uma promessa de bênção no final. Então ser bem-aventurado quer dizer isso também, é ser abençoado por Deus. Ser mais do que abençoado por Deus é ser bem-aventurado, é experimentar a verdadeira bênção do Senhor, é ser uma pessoa bem-aventurada, irmãos. E todos nós somos bem-aventurados em Jesus Cristo, irmãos. Não é pelo nosso mérito, é pela graça, é por tudo que Jesus fez lá naquela cruz. Então vamos agora entender melhor também, ó. O que são as bem-aventuranças? Já li aqui a primeira parte, né? Que significa feliz. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob o seu domínio e soberania, seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte, assim nas palavras do nosso Senhor. Assim, nas palavras do nosso Senhor, as bem-aventuranças são resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Então, irmãos, a bem-aventurança, né, para ser bem-aventurado, nós temos que ter, né, a fidelidade com Deus, perseverar, né, seguir os princípios da palavra, seguir os ensinamentos de Deus. Essas bem-aventuranças têm promessas para agora e promessas também para a glória. Promessas para agora e promessas para a glória, para o futuro também, né? Então são promessas que nós experimentamos no presente e vamos experimentar no futuro também. Porque fala assim, ó, bem-aventurados são os... São, não é que vai ser, bem-aventurado será, não. Bem-aventurados são. Então quer dizer, uma coisa que nós já vivemos no presente, né? Nós já somos mais do que vencedores, mais do que felizes, nós já somos bem-aventurados. Não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que já aconteceu nas nossas vidas. Mas também tem promessas futuras, né? Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Promessa para o futuro também. Então nós vivemos as bênçãos de Deus no presente e vamos viver no futuro também, se a gente servir a Ele com sinceridade, como foi dito aqui, irmãos. Então vamos lá. Subtópico 2. Aí eu quero... Peraí, eu tinha pedido para a irmã Raimunda? Foi quem que eu pedi para abrir o Romanos? Foi a Neide, né? Eu acabei citando. Eu esqueci. Ô Neide, desculpa, eu esqueci. Era Romanos 12, 2. O outro agora é Filipenses 2, versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. E aí, vamos ver aqui quem tá. A missionária Tereza. Missionária Tereza, abra aí Apocalipse. Trouxe não. Então vai ser a Nilma mesmo. Abra aí, Nilma. Suzane tá com a Bíblia. Apocalipse, isso aí já é uma lição para todos nós trazer, né? Estávamos confiando demais no projetor. Na próxima lição todo mundo traz. Suzane, aí você abre em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que tem uma coisa interessante. Então, irmãos, vamos aqui. Subtópico 2, o reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo. De modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um reino futuro. Então, olha só, é como a Bíblia é comparado também, né? O reino de Deus pode ser comparado como uma semente. Jesus já falou que é comparado como um grão de mostarda, né? O reino de Deus, como uma semente. Porque, irmãos, olha só, semente é uma coisa assim tão pequenininha, começa tão pequena, né? Tão minúscula a sementezinha. E aí, o semeador ali planta a semente. O semeador nem sabe como essa semente vai nascer, não entende o processo perfeitamente, não entende o processo direito, só sabe que ela vai nascer, porque tem que ter fé. O reino de Deus também é assim, né? Começa pequeno nas nossas vidas, nós não sabemos como vai acontecer, mas nós sabemos que vai acontecer. Nós não entendemos como,
mas nós sabemos pela fé que vai acontecer. Então aquela semente ali nasce, germina, o semeador muitas vezes está até dormindo, mas a semente está ali nascendo, crescendo, né? Quando vê que não, diz que o reino de Deus começa como uma semente, mas depois ele se transforma numa das maiores árvores, né? Na maior árvore que existe, e todos os pássaros ali vão pousar nos galhos dessa árvore, né? Então significa o que, irmãos? Que o reino de Deus começa pequeno, mas ele se multiplica, ele fica grande, ele fica enorme, e ele beneficia várias e várias pessoas. Irmãos, quantos milhões de pessoas neste mundo não estão sendo aí abençoadas pelo Evangelho? E olha que o Evangelho sempre foi perseguido. Já tentaram queimar as Bíblias, né? Já tentaram destruir a palavra de Deus, destruir a Bíblia, destruir os crentes, mataram já milhares e milhares de cristãos. A Bíblia até fala, né, que o sangue dos mártires são aqueles que morrem pelo Evangelho, né? A Bíblia fala, não, tem um pregador que diz isso, né? Que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Através do derramamento de sangue, através das mortes, irmãos, o Evangelho foi crescendo cada vez mais. Tem até um ditado que diz, né, que é igual ao omelete, quanto mais bate, mais cresce. Né, irmãos? É assim o reino de Deus também. Com tantas perseguições, com tantas leis. E olha só que o homem possui muito poder, né, nessa terra. O homem possui muito poder, irmãos. Podia prender, matar. Já tentaram acabar com os judeus, né? Foi morto 6 milhões de judeus no tempo de Adolf Hitler ali. 6 milhões por alto, né? Que foi muito mais do que isso aí. Então, note o tanto que já tentaram acabar, irmãos, com o povo de Deus, com os cristãos também. E quantos milhões de pessoas não são alcançadas aí pelo Evangelho de Cristo. Porque começou pequenininho, mas hoje em dia, ó, se espalhou por todo o mundo, irmãos. Até as menores aldeias que existem aí já estão recebendo o Evangelho, irmãos. Então, este é o reino de Deus. Agora, aqui uma coisa interessante, aqui diz assim, ó, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo. Aí eu quero falar sobre também a questão de desenvolver. Porque da mesma maneira que o reino de Deus desenvolve, irmãos, a nossa salvação também, ela é um desenvolvimento. A nossa salvação, ela está sendo desenvolvida. E cada vez mais que nós aprendemos uma lição dessa, nós estamos sendo aperfeiçoados para a salvação. É muito preocupante igrejas que não têm ensino, irmãos. Igrejas que só tem ali, né, cultos normais, mas não tem o ensino. Porque nós precisamos, muitas vezes só campanha, né, prosperidade, chave, isso é preocupante também, né? Então a igreja tem que investir no ensino, porque isso foi o que Jesus ensinou. Jesus falou, ó, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, faz o ide, né? Mas Jesus também falou, ó, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Então o papel da igreja é ganhar e cuidar. É fazer o ide, mas é fazer discípulo também. É evangelizar, mas é discipular também. Isso aqui é um discipulado. Que nós estamos fazendo discípulos. Então isso é muito importante. Aliás, é essencial. Não é uma opção. Ah, talvez eu faça, talvez eu não. É uma necessidade. Como eu falei no começo, tem coisa que não é opção, é necessidade. É algo que nós necessitamos, é vital. É igual você falar assim, ó, ah, pastor, eu tô com sede, mas talvez eu beba água, talvez eu não beba. Não é questão de talvez eu beba, talvez eu não beba. Ou você bebe ou você não morre. Ou você morre. Não é verdade, irmãos? A palavra de Deus também é assim, ou aprende ou morre. Morre espiritualmente. Pois é, irmãos, e vamos orar, né? Porque é preocupante orar para as igrejas. Às vezes a igreja não tem ainda esse entendimento, né? Da importância. Temos que orar para que abra os olhos do entendimento da igreja também, para que todos possam, né, aprender a palavra de Deus. Uma pregação pode até ensinar, mas o ensino, irmãos, vai lá no profundo mesmo, um estudo bíblico, né? Que a gente tem mais tempo, a gente esmiuça tudinho com mais tempo. Então, falando de desenvolvimento, a Neide vai ler, missionária Neide, Filipenses 2, versículo 12. Amém. Eu quero pegar esse finalzinho aí, ó. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Tem uma tradução que diz isso, ó. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então note que é uma responsabilidade nossa, né? Deus, ele trabalha no processo de cooperação. Ele coopera com o homem. Mas nós temos a nossa responsabilidade de andar no caminho estreito, irmãos. Andar no caminho estreito, renunciar, consagrar, orar, frequentar os cultos, aprender. Isso é responsabilidade nossa, que a parte de Deus, Deus já fez.
Nós temos que fazer a nossa. E Deus ainda faz dentro de nós, né? Que Ele opera através do Espírito Santo de Deus. Mas isso não tira a nossa responsabilidade. Porque fazendo uma pergunta aqui, né, irmãos? A graça de Deus, ela exclui a responsabilidade do homem? Não exclui, né, irmãos? Deus, Ele nos salva pela graça, mas nós temos nosso papel também de andar no caminho estreito. Então a salvação é um desenvolvimento. Vamos aqui continuar. Diz assim, ó. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. O reino no coração, o reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Como eu falei, nós já podemos experimentar o reino de Deus no presente. Nós não precisamos, irmãos, esperar lá para a eternidade para experimentar o reino de Deus. Nós já podemos experimentar o reino de Deus agora. Tem uma referência aqui na revista, ó, é Lucas, deixa eu ver aqui onde é. Lucas 17, versículo 21. Lucas 17, versículo 21 vai dizer o seguinte, ó, diz assim, ó. O reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Ninguém pode dizer, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, olha, irmãos, o reino de Deus já está onde? Dentro de nós. Pastor William, eu vou viver o reino de Deus, o reino dos céus, só na eternidade. Não, você já está vivendo o reino dos céus. Começa aqui, irmãos, e vai terminar terminar é modo de falar, porque não termina, né? Mas começa aqui e nós vamos continuar experimentando durante a eternidade também, irmãos. Por que é importante dizer isso? Os judeus naquela época, eles achavam que Jesus iria vir, né? Como um rei nessa terra, como um guerreiro nessa terra, que Jesus ia destronar. Está aumentando sozinho, dá uma reguladinha aí. Aí eles achavam também que Jesus ia destronar o imperador romano, né? Que Jesus ia chegar com espada, ia chegar lá no imperador romano, ia matar o imperador romano e ia começar a reinar aqui nessa terra. Eles achavam isso. Aí eles achavam que o reino de Deus era algo assim aparente, que eles iam ver. Aí Jesus falou, o reino de Deus não vem com visível aparência. Naquele momento. Mas vai chegar um dia, irmãos, que o reino de Deus, ele vai vir com visível aparência. Quando a nova Jerusalém descer dos céus, aí o reino de Deus, irmãos, aí nós vamos contemplar. Hoje em dia nós contemplamos com os nossos olhos espirituais, mas vai chegar um dia que nós vamos contemplar as ruas de ouro, o mar de cristal, um lugar onde não precisa nem de sol, porque a glória de Deus toma conta de todo lugar. E aí nós vamos olhar para a árvore da vida, né? E vamos falar, nossa, era essa árvore aí, essa árvore que estava lá no Jardim do Éden. Sempre ouvi falar dela, agora eu estou contemplando com os meus olhos, né, irmãos? Isso é maravilhoso, irmãos. Essa é a promessa que tem para todo o povo de Deus. Então, continuando aqui, o reino de Deus já está no nosso coração, né? B, a chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos tanto espirituais quanto materiais, reconhece e obedece ao grande rei. Olha, tanto bênçãos materiais como bênçãos, tanto bênçãos espirituais como bênçãos materiais também. Tudo isso Deus tem para o povo do Senhor também. E aqui na letra C, igreja, a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado, e que por isso reconhece Deus como soberano, a igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Então a igreja, irmãos, a igreja representa o reino de Deus, né? Nós sabemos que tem a igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível é todo o corpo de Cristo, ao qual nós fazemos parte também. Todos os crentes de todas as épocas, não importa se já morreu, né, se vai nascer ainda, mas todos os crentes de todas as épocas, irmãos, fazem parte da igreja invisível, a igreja espiritual. Mas existe também a igreja visível. Nós aqui reunidos, nós somos a igreja. Nós somos a igreja visível. As denominações também representam a igreja visível. Muitos atacam, né, as igrejas, as denominações, dizem que não precisa, mas a denominação é a igreja visível, que representa a igreja invisível de Cristo. Quando nós estamos na rua evangelizando, o que as pessoas falam? Olha lá a igreja. Não é isso que as pessoas falam? Olha lá a igreja. É o pessoal da igreja, é o povo da igreja, é de alguma igreja. Está representando o quê? A igreja invisível. Olha a importância da igreja visível, né? É uma representação da igreja invisível. E Jesus falou que as suas boas obras sejam vistas pelos homens para que glorifiquem ao Pai. Então é necessário ser visto também para testemunhar do nosso Deus. Então, existe a igreja visível e invisível. Agora, a igreja, irmãos, é uma representação de Jesus. Irmãos, sabia que só tem como a gente enxergar Jesus através da igreja? Só tem como o mundo enxergar Jesus através da igreja. Só tem como nós enxergarmos Jesus através da igreja. Quer ver? Ó?
vou trazer aqui na Bíblia, e os irmãos prestem atenção, irmãos, porque é uma revelação. Queria até que o projetor tivesse bom hoje, mas já que não está, todos abram aí que tiverem trazido a Bíblia, né? E a Suzane vai ler Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Tem uma revelação aqui, irmãos. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu vou só explicar o que estava acontecendo aqui em Apocalipse capítulo 1. Aqui nós sabemos que Apocalipse ele foi escrito por João, né? Pelo apóstolo João, irmãos. O apóstolo João ele estava ali na ilha de Patmos, ele estava ali extraditado na ilha de Patmos, e ali ele teve uma visão, a visão do próprio Filho de Deus, a visão do próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele deu ali algumas revelações para João. Então era neste contexto. Aí vai dizer que João ele ouviu uma voz. E quando ele olhou para trás para ver quem estava falando com ele, aí a Suzane vai ler aí para os irmãos entenderem o que ele viu. Pode ler, Suzane. Não, tá errado. Apocalipse 1, 10. É do... O que está escrito? É isso aí. É isso aí. Você leu 2:10? Eu falei 2:10? Fale. Tá bom, irmãos. O que importa é que achou. Vai, Suzane, volta só aí no 1:10. Leia 1:10. Os irmãos vão. Ó, aí está dizendo que João ele foi arrebatado em espírito e ouviu atrás dele uma voz, né? A voz como? Como de trombeta, né? Ele ouviu uma voz como de trombeta. Então quando ele ouviu aquela voz, ele olhou para trás para ver quem estava falando com ele. Agora imagine, né? Neide. Uma voz de trombeta, né? Neide. Missionária Neide. Aí a Neide. Aí João assustou, né? E olhou para trás. E quando ele olhou para trás, olha o que ele viu. Lê aí o 12, Suzane. Lê o 12. Então ele se virou para ouvir, para ver quem era que falava com ele. E sabe o que ele viu? 7 castiçais de ouro. Ele não viu ali no momento uma pessoa, ele viu 7 castiçais de ouro. Leu 13, Suzane. 13. Para os irmãos ouvir também. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então olha só, irmãos, ele olhou para trás, viu 7 castiçais e no meio dos 7 castiçais, um semelhante como o Filho do Homem, né? Aí ele viu o quê? Jesus Cristo, irmãos, no meio dos 7 castiçais. O que simboliza os 7 castiçais, irmãos? 7 castiçais é a igreja. E Jesus estava onde? No meio da igreja. No meio dos 7 castiçais estava Jesus. 7 castiçais simboliza a igreja. E no meio estava Jesus. Então note, irmãos, que só dá para ver Jesus, só dá para conhecer Jesus e ver Jesus através da igreja. Porque Jesus ele está no meio da igreja. Por isso a importância da igreja evangelizar. É através da igreja que essas pessoas ali fora também vão enxergar Jesus Cristo, irmãos, no meio da igreja. Meu Deus. Então, irmãos, é uma revelação, né? É uma revelação e é algo interessante, irmãos. É algo interessante essa passagem aí de Apocalipse. Então vamos aqui continuar. Letra D. Toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Então aqui, irmãos, nós lemos, né? Nós aprendemos aqui várias coisas que representam esse reino, que representa a salvação, que representa o nosso Senhor Jesus Cristo também. Então o reino de Deus já está no meio de nós e o reino de Deus já está dentro de nós e lá no futuro também nós vamos contemplar tudo também na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o subtópico 3, para encerrar esse tópico. Diz assim, ó, os súditos do reino de Deus. Então o que é súdito, irmãos? Nós sabemos que tem o rei, né? E tem aqueles que servem o rei. Tem aqueles que respeitam o rei. Tem aqueles que seguem o rei também. Então, tem aqueles que são obedientes ao rei, tem aqueles que são submissos ao rei. Então, nós somos os súditos. Jesus era o rei. Existe um reino e existe um rei. O rei deste reino é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos quem? Nós somos os súditos, irmãos. Agora, esse rei é tão misericordioso
que ele ainda vai nos permitir reinar com ele, né? Antigamente não tinha esse negócio do súdito reinar junto com o rei, não. Era só o rei que reinava e pronto. O súdito só obedecia. Mas com Jesus, irmão, Jesus é tão misericordioso que nós vamos reinar juntamente com ele. Então o súdito, ele obedece. O súdito, ele é submisso. O súdito, ele acredita no rei. Ele segue o rei. Então o cristão, verdadeiramente, né, transformado pelo evangelho, nascido de novo, ele vai ser obediente. Ele vai ser submisso. Irmão, submissão é um ensinamento bíblico. Submissão é um mandamento bíblico. Em todas as áreas. A Bíblia nos ensina a sermos submissos na família, né, que tem submissão na família. Tem submissão no trabalho. Tem submissão na igreja. Tem submissão na sociedade, nas autoridades. Tudo isso a Bíblia ensina. Os irmãos leem depois aí, ó, Efésios capítulo 5 e capítulo 6. Ali vai ensinar sobre a submissão na família. A esposa seja submissa ao marido, mas os filhos sejam submissos aos pais, né? O homem que é o cabeça é submisso a Deus, mas não é só isso, porque senão as mulheres vão pensar assim, então só a mulher que tem que ser submissa ao homem. Só que tem também a palavra de Deus fala, ó, que nós temos que ser sujeitai-vos uns aos outros, no temor do Senhor. Ou seja, sejam submissos uns aos outros. Então todos nós temos o papel de sermos submissos uns aos outros, irmãos. Isso é uma bênção, né? Não fica ninguém de fora. Mas ali tem os papéis, irmãos. Tem os papéis na família, igual lá no meu trabalho. No meu trabalho, não é o meu patrão que é submisso a mim. Eu que sou submisso a ele. Não é verdade? Se eu for diante de um juiz não vai ser submisso a mim. Eu que vou ser submisso a ele. Só que o juiz é submisso à lei, né? Então todos nós temos que nos submeter de alguma maneira, irmãos. Então, é muito preocupante, né, quando na igreja nós vemos essas duas coisas. Desobediência e insubmissão. Isso não é de Deus, irmãos. Isso é coisa do inimigo. Quando há desobediência e insubmissão. As pessoas não se submetem às lideranças, né, dos grupos ou à liderança da igreja. Isso não é de Deus. Nem no mundo isso é abençoado, quanto mais na igreja. A Bíblia fala, Romanos capítulo 13, obedeça às autoridades. Porque as autoridades, elas portam a espada. Irmãos, Deus, ele quando quer abençoar alguém, ele quando quer abençoar os seres humanos, ele levanta alguém para abençoar, não é verdade? Ele usa pessoas para abençoar. Agora, quando Deus quer castigar, ele também usa pessoas, não é verdade? Então, hierarquia existe em todos os lugares. Olha só, no mundo espiritual, existem os anjos, existem os serafins, querubins e existe o arcanjo. Arcanjo, arque de chefe dos anjos. Arcanjo é o chefe dos anjos. Até no reino das trevas, irmãos, existe hierarquia. Existem os principados, potestades, dominadores, e existe ali o soberano de todos os demônios, que é o Satanás, que é o diabo. No mundo do crime, existe hierarquia. Existe ali o chefão do tráfico, existe ali o traficante, e ali tem os ajudantes, os aviãozinhos, tem tudo. Em toda a sociedade, em todo relacionamento, existem as hierarquias. E sabe qual é o perigo? Existe um pensamento aí que está sendo disseminado pelas pessoas que não frequentam a igreja, não frequentam denominações. Essas pessoas falam que nós não precisamos obedecer liderança nenhuma, autoridade nenhuma, não precisamos obedecer pastor nenhum. Então está espalhando o pensamento de quem, irmãos? Não é de Deus, né? Está espalhando a ideologia do próprio inimigo, do próprio Satanás, não de Deus. Porque Deus, ele ensina que existe hierarquia e existe obediência também em todas as áreas das nossas vidas. E nós podemos, todos nós que nos sujeitar uns aos outros também. Não é porque é pastor que é o mandão, manda em tudo e os irmãos só obedecem. Não. Eu também. Chegar em mim, pastor, isso aqui é assim, 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 está errado, tal. Eu tenho que me sujeitar com toda humildade se eu tiver errado também, né, irmãos? Então todos nós temos que nos sujeitar. Se alguém me pedir alguma coisa, eu tenho que me sujeitar. Ah, eu sou pastor, não posso fazer isso. Não, é a mesma coisa. Pastor, vamos limpar o chão ali, vamos, me dá o rodo aí. Então é desse jeito, irmãos, porque a Bíblia fala, ó, no reino de Deus o maior é o que serve. O maior não é o que senta na cadeira ali e fica, eu sou o pastorzão. Não é, né? O maior é o que serve. Mas às vezes o ser humano entende errado, né? Não, eu tenho o meu cargo aqui, eu não posso fazer outra coisa. Não, irmãos, pode sim, pode ficar na porta, pode fazer o que quiser, né? Aliás, é tão bom ficar na porta, eu tô até com saudade, né? Graças a Deus tem uns obreiros aí também. Vamos lá. Subtop 3. Não li ainda não, né? Subtop 3? Os súditos. Glória a Deus. E as bem-aventuranças nos ensinam a ter paz. Porque, irmãos, Jesus ele falou, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para as vossas almas. Ou seja, vocês acharão paz. No mundo a gente não quer disputar tudo.
Se alguém pisa no nosso calo, fala, agora eu vou ter que pisar de volta. Aí a gente não sossega enquanto não pisar no calo de volta. Se alguém nos der um prejuízo, fala, eu também vou ter que dar um prejuízo. Aí isso é paz? Isso não é paz, porque nós estamos querendo revidar, né? Agora, se a gente tem a paz de Cristo, alguém nos fez mal, fala, Senhor, não fez mal, mas ele está ali, deve estar com algum problema, abençoe ele, né? Abençoe. Irmãos, ontem eu estava conversando com minha esposa, né? Ontem, irmãos, nós começamos ali, falando algumas coisas de Deus e tudo. Aí, irmãos, se levantou um colega de trabalho lá, mas ele se levantou, irmãos, ele, começou em cima dos crentes. Foi em cima dos crentes e foi, falou e julgou e condenou. Irmãos, ele quase acaba com os crentes lá, né? Em cima dos crentes lá. Eu até cheguei a falar algumas coisas com ele, mas quando eu vi ali que ele não estava ali querendo debater, ele estava querendo agredir. Porque existe uma diferença, irmãos. Às vezes você quer debater algo para aprender, mas às vezes você só quer agredir mesmo. Você não quer nem saber o que o outro tem para falar, só quer agredir. Não é verdade? Os fariseus, quando eles perguntavam alguma coisa para Jesus, eles perguntavam, não é porque eles queriam aprender, não. Eles queriam provar Jesus. Eles queriam fazer Jesus cair em algum erro. Às vezes eles queriam irritar Jesus, fazer Jesus pecar. Não é porque queria aprender, não. Então, às vezes, acontece isso, irmãos. Às vezes, se levanta essas pessoas ali, aí você tem que ter esse discernimento. Fala, não, peraí, você não quer aprender, não. Você quer briga. Aí, eu até vi uma imagem uma vez que eu achei graça dessa imagem, né? Essa imagem tinha Jesus, irmãos, era um desenho, né? Tinha Jesus, assim, pegando o crente pelo colarinho. O crente estava com a Bíblia, né? E Jesus pegando o crente pelo colarinho e arrastando o crente. Por quê? O crente estava querendo discutir. O crente, blá, 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 querendo discutir com o outro. Aí estava escrito assim nessa imagem, Jesus nos chamou para ganhar vidas, não ganhar discussões. Não ganhar brigas, né? Mas ganhar vidas. Então, irmãos, é isso. Quando a gente identificar isso aí, né? Mas ontem, irmãos, eu confesso que eu fiquei assim meio chateado, entendeu? Fiquei meio baqueado com isso aí, fiquei mais chateado. Nossa, acabou com os crentes, julgou os crentes, humilhou os crentes aí. Eu comecei a argumentar, mas depois eu calei, os outros irmãos ficou calados lá, porque eu vi que não ia adiantar, né, irmãos? Era coisa assim do inimigo para me tirar do sério. Mas aí eu fui assim, fiquei meio triste, né? Porque a gente entristece, quem tem o Espírito Santo entristece. Aí o que eu fiz? Agora eu vou ter que orar por ele, para mim não ficar chateado com ele. Quando foi de madrugada, irmãos, coloquei meu joelho no chão e, Senhor, vá lá, visite, Senhor. Como o Senhor falou, perdoe, ele não sabe o que faz, tal, abençoe, mude a vida dele. Porque, irmãos, ele começou a falar vários defeitos, né, que tem no meio do povo cristão, às vezes da igreja. Só falou defeitos. Mas teve uma hora que Deus me deu um discernimento, irmãos. Aí eu falei assim, olha, a Bíblia fala uma coisa, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Eu falei para ele, por que no lugar de você estar só se lembrando das coisas ruins que tem no meio da igreja, no meio do povo de Deus, por que você não se lembra das coisas boas? Quantos cristãos já não oraram pela sua vida? Quantos crentes já não oraram e abençoaram a sua vida? Aí ele ficou até assim meio abalado, porque ele já não teve argumento. Eu falei, então olha pelo lado bom. O irmão queria falar? Que Paulo diz, ele tem sabedoria para ler vislumbrar como se trata, mas tem momentos que você tem que se fazer forte, mesmo sem ser os fortes da guerra. Você tem que ter sabedoria nos momentos. E quando você vê, né, que é igual eu falei, cada caso é um caso, né, cada situação é um caso, tem hora que a gente vai defender a fé, defender o evangelho. Agora, quando você vê que a pessoa não quer aprender, ela quer mesmo confusão, aí é a hora de você ter a sabedoria também. Jesus era assim. Jesus, quando tinha que falar, ele falava. Quando tinha que se calar, ele calava. Às vezes falava, você é o filho de Deus, você é o rei dos judeus. Aí Jesus, tu dizes. Às vezes ele se calava. Então nós temos que buscar cada vez mais a sabedoria de Jesus também, né? Aí foi interessante, irmãos, que eu orei por ele, né? Aí hoje, olha só, irmãos, como é que é as coisas de Deus. Eu orei por ele, aí hoje chegou meu chefe e botou quem para trabalhar junto, eu e ele. Nosso chefe não sabia de nada, ele não estava nem lá ontem, não sabia, né, que nós estávamos conversando sobre essas coisas, ele não estava perto. Mas hoje quem o chefe botou para trabalhar junto, eu e ele. Mas hoje nós já estávamos tranquilos, rindo um para o outro, tranquilo, estava tudo bem. Eu creio que foi a oração que quebrou o mal. Porque ontem eu percebi também que ele começou a ficar com raiva mesmo assim, né? Mas eu não estava fazendo raiva nele, ele ficou com raiva porque ele tem raiva. Aí o irmão hoje falou assim, ele deve ter tido alguma decepção, alguma coisa, aconteceu. E hoje, irmãos, é interessante que ontem, né, os irmãos, tinham 2 irmãos perto de mim também, eles ficaram calados. Mas hoje o irmão, é por isso que eu falo, existe a hora certa de falar também, né? Aí hoje o irmão chegou nele e falou, você tem que ser mais humilde. Hoje o irmão exortou ele estava sentado lá, você tem que ser mais humilde. Você pode falar, você pode se expressar a sua opinião, mas você tem que saber ouvir também. O pastor William queria falar ontem, você nem deixou ele falar, só você que queria falar. Então você tem que ser mais humilde. Irmãos, e não é que ele ficou quieto? Então Deus fez uma obra. Deus fez uma obra, porque Deus dá sabedoria para o povo dele, né? Aí eu fiquei mais feliz também. Eu falei, nossa, aí, Deus levanta também as pessoas, né, para nos ajudar, nos defender também. Então vamos lá, subtópico 3, irmãos. Os súditos do reino de Deus. A primeira sessão do Sermão do Monte
destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Olha, irmãos, 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Ó, a primeira aí, irmãos, quebrantamento. Vamos ler junto, irmãos, ó. Primeira, quebrantamento, choro, mansidão, retidão, misericórdia, pureza. Até perseguição por causa dos valores do reino de Deus é uma qualidade. Irmãos, ser perseguido por causa do reino de Deus é uma qualidade, não é um defeito. Por isso que a Bíblia fala, né, aqui no texto áureo disse isso, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então eu fui bem-aventurado, né? Porque o rapaz chegou ali, desceu, ataca. Mas é assim mesmo, irmãos. Então, são qualidades, né? Qualidades que tem ali no Sermão da Montanha. Bem-aventurado que choram, que são misericordiosos, os limpos de coração, né? Tudo ali tem. E eu creio que durante esses 3 meses nós vamos estar falando aí sobre cada qualidade dessa. Aqui falou de caráter, irmãos, e rapidamente, né? Caráter. O caráter, irmãos, ele começa a ser formado na nossa infância. Caráter, desde a nossa infância, já começa a ser formado. O caráter, ele vai depender muitas vezes da educação da família, sim, né? Do meio que a pessoa convive também, né? Mas quando nós conhecemos a Deus e os ensinamentos de Jesus, irmãos, o nosso caráter, ele vai ser formado por princípios bíblicos. Porque às vezes minha família pode até ter me educado bem, mas os valores do reino é algo que transcende, né, a educação deste mundo. Então é algo até superior à educação deste mundo também. Então a educação da família é importante, mas a educação que vem de Deus, nós estudamos isso na lição passada, né, a educação cristã, ela é essencial e fundamental para as nossas vidas. E uma coisa interessante, irmãos, o caráter, ele pode ser mudado. Pode e deve ser mudado, né, quando o caráter não condiz ali com os valores do reino de Deus, o caráter pode ser mudado. Então a pessoa pode ser o maior mau caráter que existe. Mas quando nasceu de novo, irmãos, as coisas velhas se passaram e tudo tem que começar a ser novo. Agora o problema é se a gente entregar a nossa vida para Jesus, passar a vida toda na igreja e o caráter não mudar. Continuar a mesma coisa. Os mesmos valores do mundo, né? As mesmas práticas do mundo, querer viver de acordo, se conformar com este mundo, tomar a forma deste mundo e nunca mudar. Nunca produzir frutos dignos de arrependimento, né? Aliás, sábado, tinha um rapaz lá que estava alcoolizado, né, pastor Ivaldo? O rapaz estava alcoolizado, mas ele mandou ler um texto da Bíblia. E esse texto, Mateus 3,8, diz isso, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí lá em casa eu fiquei pensativo assim, eu falei, rapaz, às vezes a gente sai para evangelizar e Deus ele usa quem ele quer na hora que ele quer. Às vezes a gente sai para evangelizar e Deus muitas vezes vai usar até um bebê para evangelizar a gente. Ele fala, produzir fruto digno de arrependimento. Aí eu fiquei pensando, não adianta a gente sair para evangelizar se a gente estiver praticando algo sem arrependimento. Sabe, irmãos? Se a gente estiver na prática do pecado, o que adianta a gente evangelizar? Aí Deus vai usar um bêbado ali para vir em cima da gente ali, né, para falar algo. Então, e isso, irmãos, isso é um perigo. A gente sair de qualquer jeito, todo desconcertado para fazer a obra de Deus, a gente vai ficar vulnerável à ação do Satanás. Porque o Espírito Santo vai estar entristecido. Olha só como é que funciona isso. A Bíblia fala, ó, não entristeceis o Espírito Santo, ou não apagueis a chama do Espírito Santo. Então, se a gente entristecer o Espírito Santo, ou apagar a chama do Espírito Santo, irmãos, nós vamos ficar vulneráveis. O diabo vai vir atacar, nós não vai ter força. Porque o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo vai estar apagada na nossa vida. E nós só conseguimos vencer o inimigo através do poder do Espírito Santo. Se não for através do poder do Espírito Santo, irmãos, nós somos um alvo fácil para Satanás. Porque ele vem aqui, ó, na nossa mente, né, nos influencia ali, toma nosso pensamento e aí já era. Então, irmãos, a obra de Deus tem que ser feita com muita consagração. Tem que ser feita com seriedade, com oração, jejum, né? E tem que entender isso, porque senão, às vezes a retaliação não vem nem na gente, mas pode vir num familiar nosso, né? O inimigo, ele procura sempre um ali para atacar também. Então isso é muito perigoso. Vamos lá. Logo espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reinado divino. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Ser bem-aventurado é ser verdadeiramente feliz, irmãos. Porque a nossa felicidade não depende da circunstância. A nossa paz e a nossa felicidade não depende de coisas, ela depende de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Lá em Filipenses 4, versículo 4, Paulo ele estava preso,
numa prisão, numa masmorra, ele estava preso. E sabe o que ele escreveu lá em Filipenses 4, versículo 4? Ele escreveu assim, ó: alegre-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Como é que pode uma pessoa presa, pessoa sofrendo, uma pessoa presa, sofrendo, confortando outras pessoas, falando alegre-se, alegre-se, né? E ele já estava a caminho da morte, ele ia ser morto depois dessa prisão. E estava falando, se alegre, se alegre. Porque, irmãos, o corpo de Paulo estava preso, mas a mente dele estava livre. O pior perigo é quando nosso corpo pode até estar livre, mas a nossa mente presa. Às vezes nós estamos livres do nosso corpo, aí estamos no mundão, tocando o horror no mundão. Nós estamos livres, eu sou livre, mas a mente está presa, presa no pecado. Não adianta nada, leva à morte. O salário do pecado é a morte. Então o cristão pode até estar preso ali, amarrado, crucificado, irmãos. Mas a mente dele estando livre em Jesus Cristo, irmãos, ele já tem a vida eterna, né? Essa é a verdadeira paz, essa é a verdadeira felicidade. Vamos lá, tópico 3, para encerrarmos. Aqui é rápido, só tem 2 subtópicos. Eu vou ler os 2, né? E fazer aqui algum comentário para a gente já estar encerrando em nome de Jesus. Tópico 3, somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude. O que é a beatitude, pastor? Isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade. Olha, irmãos, é um estado perfeito de satisfação e plenitude. Às vezes você está até numa prova, mas você se sente consolado. Eu estou nessa prova, mas essa prova vai passar. Eu estou nessa prova, mas tudo passa. Eu estou nessa prova, mas Jesus está no controle. A Bíblia fala que é uma paz que excede todo o nosso entendimento. Nós nem entendemos que paz é essa que toma conta do nosso coração. Jó. Vive, se levantará a meu favor. É verdade. Então, irmãos, é isso. É a paz que excede todo o entendimento. Nós nem entendemos, às vezes vai... Senhor, eu nem consigo entender como é que eu estou tranquilo com tanta coisa acontecendo. E as pessoas que te veem também, irmãos, não vão entender não. Como é que pode ela dar glória a Deus? Como é que pode ele dar glória, mesmo passando tanta dificuldade? Como é que pode ele estar adorando a Deus, ainda passando tudo isso? É a paz que excede todo o entendimento. Nós não conseguimos entender. Essa é a paz de Deus que toma conta da nossa mente e do nosso coração em Cristo Jesus, irmãos. Nós somos bem-aventurados. Então aqui continua dizendo, ó, isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta, né, do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É possível... irmãos, e o perdão também traz a paz, viu? Sem perdão não existe paz. Ontem eu até conversei também com o meu colega, falei, você tem que perdoar. Aí ele, eu não tenho que perdoar nada não, quem tem que perdoar é Deus, eu não tenho que perdoar. Eu falei, tá difícil. Falei, tá difícil. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus, né? A verdadeira transformação. É quem perdoou. É a limpeza da alma, né? A asepsia da alma, o perdão. E quem não perdoa é como se estivesse tomando um copo de veneno esperando que o outro morra. Quem vai morrer é quem está tomando, né? A prova, subtópico 2, irmãos, a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, olha a importância, domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Só bênção, né? Para quem pratica. A bênção é para quem pratica. Quem não pratica não pode esperar a bênção, né, irmãos? Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja, dinheiro, ambição e poder. A felicidade, olha, irmãos, dinheiro, ambição e poder, são as maiores tentações aí, né, que o homem cai. Aí coloca também impurezas sexuais aqui no meio, né, são as maiores tentações que o homem cai hoje em dia. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que o maltrata e perseguem. Olha que eu nem tinha lido esse final ainda quando eu resolvi orar, né? Tinha lido não, mas Deus confirmou aqui, né? Para a glória e para a honra do Senhor. Então, irmãos, olha só. Conclusão aqui da lição. O Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós.
não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Então, irmãos, resumindo tudo aqui, irmãos, ser feliz, a bem-aventurança, irmãos, não se baseia naquilo que nós temos. Ser feliz se baseia naquilo que nós somos. Guarde isso. Ser feliz não se baseia naquilo que nós temos. Ser feliz se baseia naquilo que nós somos. Nós podemos ter muitas coisas e ainda sermos infelizes. O contrário também é verdadeiro. Nós podemos ter poucas coisas, mas podemos ser totalmente bem-aventurados, felizes, possuindo o dono de todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Ele verdadeiramente traz paz para o nosso coração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, este foi o ensino de hoje, irmãos. Irmãos, aplaudam o nome do Senhor nessa noite, irmãos, porque Deus é fiel, é maravilhoso, é para Ele que nós estamos glorificando nessa noite.